Fala galera, tudo certo? Eu sou o professor Felipe Agra e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. O objetivo desse canal é contribuir um pouquinho para o estudo de vocês, de forma didática e rápida, sobre alguns assuntos relacionados à fisiologia. E a partir disso, o primeiro assunto que vamos estudar hoje é o assunto transporte de substâncias através da membrana, ou transporte de membrana. Então, o que seria isso? O que é esse transporte de membrana, né? Quando a gente estuda a célula humana, a gente percebe que ela vai ter algumas estruturas, né? A gente percebe que ela tem algumas estruturas internas aí. Então, a primeira estrutura que a gente pode ver é o núcleo. O núcleo está bem no centro da célula, contém o nosso material genético. A segunda estrutura que a gente pode ver, o citoplasma, que é onde vai se localizar as organelas. Eu, posteriormente, vou fazer um vídeo a respeito das organelas, explicando algumas delas e como funciona, como elas trabalham dentro da célula. E por último, temos a membrana plasmática, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Muito bem, vejamos então. O nosso organismo ele está sempre em busca de um estado de equilíbrio. Um estado de equilíbrio entre os sistemas, chamado de homeostase ou alostase. Homeostase é o estado de equilíbrio pleno. A alostase é a busca pelo estado de equilíbrio, já que para alguns pesquisadores esse equilíbrio pleno a gente não consegue alcançar e a gente vai estar sempre na busca pelo equilíbrio, então chamado de alostase. Enfim, a partir disso a gente vai ter uma estrutura muito importante nesse controle, nessa busca por esse estado de equilíbrio, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma estrutura formada de uma bicamada fosfolipídica, ou seja, uma camada de gordura, tá? Então, a partir disso, a gente vai ver que existem algumas substâncias, alguns íons, que transitam facilmente do meio intracelular para o meio extracelular por serem lipossolúveis, por serem dissolvidos em gordura. Então vamos entender quais são os tipos de transporte. A gente vai dividir eles em dois tipos: o transporte passivo e o transporte ativo. Dentro de transporte passivo, a gente vai ter dois subtipos. O primeiro é difusão simples e o segundo é difusão facilitada. Para a gente entender o que é transporte passivo e transporte ativo, a melhor definição seria: transporte passivo vai de um gradiente de maior concentração para um gradiente de menor concentração para equilibrar os meios e não tem gasto energético. Transporte ativo vai de um gradiente de menor concentração para um de maior concentração, gerando um maior desequilíbrio, contendo assim um gasto de ATP, um gasto energético. Então, a partir disso, vamos entender o que é difusão simples. A gente vai perceber que alguns íons, algumas substâncias, elas transitam de forma livre entre o meio intracelular, dentro da célula, e o meio extracelular, que é fora da célula. Um deles, por exemplo, é o oxigênio. O oxigênio, por ter uma afinidade com a bicamada fosfolipídica da membrana, né, com a gordura que é da camada da membrana, ele consegue transitar livremente entre os meios. Então, a difusão simples é: você consegue transitar entre os meios sem precisar de uma proteína. Já vou chegar nisso daí. Então, o oxigênio sai do meio extracelular, que tem mais, né? Se, por um exemplo, tiver menos oxigênio dentro da célula, esse oxigênio que tem maior concentração fora, ele vai se transportar para dentro da célula para igualar os meios, tá certo? Então, a partir disso, difusão simples é o equilíbrio dos meios sem uma proteína fazendo esse transporte. Difusão facilitada. Aí temos a proteína que vai fazer esse transporte. Um exemplo clássico da proteína de transporte é a glicose, né? Então, por exemplo, quando a gente se alimenta, a glicose ela vai ser transportada pela insulina até a membrana da fibra muscular ou de algum outro tecido. Quando essa molécula de glicose chega até a membrana
da fibra muscular, por exemplo, uma proteína é ativada para que ela capte a glicose e leve até dentro da célula, do meio extracelular para o meio intracelular, de fora para dentro. Essa proteína que fica na fibra muscular é o GLUT4. O GLUT4 fica na membrana e faz o transporte da glicose para dentro da célula. Então, difusão simples, transporte livre por gradiente de concentração do meio extracelular para o meio intracelular. Difusão facilitada, gradiente de concentração também, do mais para o menos, só que a gente vai precisar de uma proteína transportadora dos meios. Então, no caso, por exemplo, a glicose, ela precisa da proteína de membrana, o GLUT4, que fica ali na membrana para pegar ela e levar para dentro da célula. Entendemos então transporte passivo, gradiente de maior concentração para um de menor concentração, tentando equilibrar os meios sem gasto de energia. Agora, vamos entender um pouquinho do transporte ativo. O transporte ativo vai de um gradiente de menor concentração para um de maior concentração. Então, por exemplo, quando a gente tem uma bomba de sódio e potássio, vou explicar posteriormente isso em outro vídeo, no momento de saída do sódio de dentro para fora da célula, vai conter muito mais sódio fora do que dentro, muito mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular. Então, o que vai acontecer? Para que esse sódio consiga sair da célula, ele vai precisar de uma força, ele vai precisar de energia para realizar esse transporte. Além, né, da proteína, né, que vai pegar ele e levar para fora da célula, ele precisa de energia para que isso aconteça. Então ele vai ter os canais de sódio, né? Tem os canais de sódio, que são as proteínas que ficam ali na membrana. Porém, eu vou precisar de energia para que isso aconteça. Então, eu tenho pouco sódio aqui dentro da célula, no meio intracelular, e preciso ir para o meio extracelular que tem muito mais sódio. Então, eu vou gastar ATP, eu vou gastar energia para que isso aconteça porque é um transporte muito difícil. Então, a diferença do transporte passivo para o ativo, o transporte passivo eu não gasto energia porque o gradiente tem muito mais de onde eu estou saindo para onde eu vou. Já do gradiente, né, de concentração menor para o maior, né, é a mesma coisa você pegar um trânsito, né? Eu estou indo para um lugar que tem muita gente, né? Então eu vou pegar um trânsito ali, tem muita gente naquele lugar, então eu pego o trânsito. Quando eu estou num lugar que tem muita gente e eu vou para um lugar que tem pouca gente, eu pego uma estrada vazia. Então o gradiente, né, o transporte ativo, eu vou de um gradiente que tem menos para um que tem mais. Então vai ser mais difícil esse transporte do sódio, por exemplo, para fora da célula, por conta que tem muito pouco sódio dentro da célula em comparação com o que tem fora. Por que é importante a gente saber disso, né? É legal a gente saber disso porque a gente entender, né, como é que funciona essa troca de substâncias, né, entre o meio extra e o meio intracelular, e também entender como é que funciona uma descarga elétrica, né, de neurônios, uma sinapse, né, que é a comunicação entre neurônios, até a gente fazer qualquer movimento do nosso corpo, né, qualquer coisa que a gente for fazer precisa de uma descarga elétrica. Então é importante a gente entender esses mecanismos, né, dos transportes, tanto ativo quanto passivo. E posteriormente eu vou falar sobre bombas, né, bomba de sódio e potássio, que é extremamente importante, né, para qualquer coisa que a gente vai fazer. Se eu estou movimentando minha mão, é por conta que ocorre uma descarga elétrica, né, entre o meu sistema neuromotor, né, entre o meu córtex e o meu músculo. Então, posteriormente, a gente vai entender como é que funciona esses mecanismos. Mas eu agradeço para você que ficou até o final. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu um pouquinho, deixa um joinha, deixa um like aí e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.